Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, o professor e arqueólogo Moacir Elias Santos conversa com a gente sobre povos nativos da América. E na sequência, teremos o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida, explicando para a gente o que são entidades de Umbanda. É um instante só, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, povos nativos da América. Comigo no estúdio está o professor e arqueólogo Moacir Elias Santos. Professor, obrigado por retornar ao programa Lente Aberta. A sua participação na semana passada deixou muita gente curiosa sobre povos, tanto do Brasil quanto da América do Sul, já que a gente chegou a mencionar alguns povos primitivos aqui do Brasil. Obrigado pela sua presença de novo aqui. Olá, Ney, tudo bem? Eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite novamente para estar aqui no programa, né? Professor, nós temos aqui nessa mesa ao meu lado vários objetos de povos nativos da América. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles na sequência, mas isso já demonstra um pouquinho da rica cultura que nós tínhamos no continente americano. Eu gostaria de falar um pouquinho desses povos, principalmente dentro da América Latina. A América Latina é uma divisão cultural do continente americano, que não inclui, obviamente, Estados Unidos e Canadá, mas que não respeita necessariamente os limites geográficos. As pessoas esquecem que o México, por conta dessa divisão, o México fica na América do Norte, né? Mas nós temos então, em pedaço, pelo menos um pedaço significativo da América do Norte, que é o México, bem como na América Central e na América do Sul, povos que eram muito instigantes à imaginação. O senhor poderia nos ajudar conhecendo um pouco mais sobre esses povos? A América Latina, ela era dividida culturalmente em que regiões, de acordo com os arqueólogos? Bom, para a gente começar a falar dessas populações americanas, é interessante a gente pensar justamente nessas áreas culturais, né? Então, hoje, na arqueologia americana, nós dividimos em três grandes áreas, que é a área andina, a área mesoamericana. A área andina ela corresponde a toda a região dos Andes, né? Portanto, na América do Sul. A área mesoamericana, que pega tanto a América Central quanto uma parte da América do Norte, como você bem falou, que é o atual México, né? E temos a área que nós definimos como terras baixas da América do Sul, que corresponde a maior parte do território que hoje está o Brasil, né? E também o Paraguai, né? E parte da Argentina. Então, o que acontece? Além dessas três grandes áreas, nós temos um outro grupo, mas geralmente é estudado à parte, que é a área do Círculo Caribe, que é justamente a área que pega grande parte das ilhas do atual Caribe, né? Então, essas seriam 4 áreas, mas nós sempre utilizamos mais essas três, né? Então, Andes, Mesoamérica e terras baixas da América do Sul. Bom, professor, começando então pela parte alta dentro do mapa, quando a gente olha para o mapa, né, do continente americano, começando pela América do Norte, ali pelo México, nós tivemos que povos marcantes ali? Bom, o México é bastante rico em termos de uma sucessão de sociedades que viveram lá, né? Então nós podemos falar, por exemplo, a partir das primeiras sociedades que habitaram o México. Nós sabemos também, assim como toda a América, eram formados por caçadores-coletores que foram se desenvolvendo e chegaram a um nível de Estado, quer dizer, com uma hierarquia bastante marcada, com um desenvolvimento bastante grande da agricultura, né, e de construções monumentais. Então isso caracterizaria a presença desses estados americanos, né? Então o mais antigo que nós temos notícia, pelo menos no México, é a cultura olmeca, né? Então esse povo olmeca ele viveu na atual área de Veracruz, né, que corresponde à área junto do Oceano Atlântico, né, a área justamente do Caribe, né? E essa população viveu em várias cidades, né, digamos assim, que eram formadas por centros cerimoniais. Quer dizer, foi a primeira cultura, né, a utilizar pedra, por exemplo, em construções do México. Eles usavam, por exemplo, blocos de pedra que eles tiravam de longa distância, daí carregavam esses blocos em balsas, né, levando através dos rios. E foi uma das culturas que deixou um legado bastante interessante para a gente, que é justamente as cabeças monumentais, ou cabeças gigantes, né, que são as cabeças olmeca, que são bastante famosas também no México. Essas cabeças, elas são, pelo menos conhecidas, 17 delas, né, e elas representam chefes ou guerreiros dessa população, né? Então, a maior parte delas está no estado de Veracruz, mas algumas, quem vai à Cidade do México, hoje é possível ver no Museu Nacional de Antropologia,
E na sequência? Além da cultura olmeca, nós tivemos, por exemplo, uma outra cultura que foi muito importante, que é a cultura de Teotihuacan. Né? Esse nome não é o nome original da cultura, é o nome que os astecas deram para essa cidade, justamente porque ela é a primeira cidade planejada das Américas. Ela é formada por um grande centro cerimonial, né, por uma via principal que hoje é conhecida como Via dos Mortos, né, ou Avenida dos Mortos. E tem grandes pirâmides, por exemplo, como a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e uma outra pirâmide que é chamada do Templo do Deus Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada. Mas esse centro cerimonial, essa cidade, não foi construída pelos astecas? Não, ela é uma cidade que antecede muito os astecas, né, construída justamente por esse povo que os astecas denominaram de Teotihuacan. Assim, o nome da cidade significa a cidade dos deuses, porque é uma cidade tão grandiosa que eles acharam que só os deuses teriam sido capazes de construí-la. Perfeito. E os toltecas entram onde nesse processo? Bom, os toltecas eles estão localizados um pouco ao norte do que hoje é a capital da cidade do México, né? Então, está localizado, acho que cerca de 100, 150 quilômetros ao norte. É uma cidade também que se desenvolveu muito, eles criaram grandes pirâmides também, campos de bola, também para o jogo de pelota, nós já encontramos em Teotihuacan, encontramos entre os toltecas também, né? E era uma sociedade extremamente belicosa, né? Nós vemos isso pelas imagens que eles nos legaram, né? Então, empreenderam a guerra em relação aos seus vizinhos. E depois os toltecas, nós vamos ter uma sucessão ainda de povos, né? Temos os zapotecas na região de Oaxaca, nós vamos encontrar também os maias na região de Chiapas, de Quintana Roo e também no estado de Yucatán. E, por fim, por último, o último povo que viveu no México e que sobreviveu até uma parte da conquista, os astecas, né, que originalmente eram chamados de mexicas, daí a própria origem da palavra México. Né? É interessante a gente ressaltar, por exemplo, um símbolo que é bastante comum da bandeira mexicana, que é uma águia pousada em cima de um cacto devorando justamente uma serpente. Né? Esse símbolo que está na bandeira do México, né, que corresponde ao atual país, é na realidade a lenda de fundação da cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas. Essa cidade, então, ela foi construída depois que o deus chamado Huitzilopochtli, que é o deus colibri, que é o deus associado ao sol, ele recomendou aos astecas que vieram do norte que procurassem um local para se estabelecer. Né? E esse lugar que eles teriam se estabelecido é o local onde eles teriam avistado, né, justamente a visão que o deus falou que aconteceria, que era encontrar uma águia devorando uma serpente em cima justamente de um cacto. E só que, por curiosidade, o que é muito interessante nessa história, que é onde eles encontraram essa visão, justamente num lago, que é o Lago Texcoco, que era o lago que formava, né, a parte do Planalto Central mexicano, onde hoje está localizada a cidade do México. Então, o que essa população fez? Eles entraram no lago e construíram a cidade toda sobre o lago. Né? Então, as grandes pirâmides, as áreas de cultivo foram feitas todas ao redor. Né? Eles foram drenando algumas partes e também foram construindo ilhas artificiais, né? Onde eles colocaram terra e pedras e paliçadas para conseguir sustentar os monumentos em cima. Professor, em relação agora aos incas, vamos sair um pouquinho do México e vamos vir para a nossa região vizinha aqui na América do Sul. O senhor falou que a divisão cultural, nós temos que pensar na Mesoamérica, ou seja, a América Central e do Norte. Temos que pensar também na América Andina e na parte baixa da América. E na América Andina, nós falamos sempre dos Incas, mas os Incas foram os últimos, né? Eles foram conquistados pelos espanhóis. Antes dos Incas tivemos outros povos. Sim, existiram muitos outros povos também que viveram nessas áreas mais altas da América do Sul, né? Que é a região andina. Se nós formos pensar, a primeira cultura que pouca gente conhece, que é uma cultura fantástica também, que deu origem a todo o processo, digamos assim, de civilização nessa região dos Andes, é a cultura de Caral. Ela não é só a mais antiga dos Andes, como ela é uma das mais antigas do mundo. Né? Então, se a gente pensa, quando a gente fala em termos de desenvolvimento de sociedades ou essa ideia de civilizações, a gente sempre lembra do Velho Mundo. Mas aqui no Novo Mundo nós tivemos uma cultura que foi muito mais antiga que a cultura egípcia ou a cultura suméria, que é a cultura de Caral. Então, ela data de 5.000 anos antes de Cristo. Né? Então, eles construíram um grande centro também de ocupação, fica mais ou menos localizado a 180 quilômetros ao norte de Lima, da capital do Peru, né? E essa cidade tem grandes construções de pedra.
E o que é curioso é o seguinte, que eles não usavam cerâmica ainda. A invenção da cerâmica na América é posterior do estabelecimento da cultura de Caral. Né? Então, isso é bastante interessante também. Foram encontrados enterramentos, né? Então um que é bastante famoso é a Senhora dos Quatro Tupos, né? Que ela foi encontrada com quatro... Os tupos são uma espécie de alfinete que eles usavam para prender parte da vestimenta. Né? Então essa senhora foi encontrada com 4 peças e um enterramento bastante formidável também, ligado a essa cultura de Caral. Bom, depois de Caral nós podemos falar, por exemplo, da cultura Chavin de Huántar, que também foi muito antiga, e ela precedeu outras, como a cultura mochica, a cultura vicus, né? E também mais tarde nós vamos ter o desenvolvimento do Ximu e por fim chegamos aos Incas, né? Que foi o último povo que justamente conquistou quase todas as outras regiões culturais nos Andes. O senhor falou do povo Ximu. O povo Ximu então foi conquistado pelos Incas? Sim, exatamente. Eles eram contemporâneos dos Incas e eles viveram justamente na região norte. Uhum. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes, onde o senhor vai depois falar para a gente sobre alguns desses objetos que o senhor nos trouxe para podermos apreciar hoje. Voltamos em instantes, por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto Povos Nativos da América. Comigo no estúdio, Moacir Elias Santos, que é professor e arqueólogo, esteve conosco na semana passada falando sobre arqueologia e no bloco anterior já nos explicou um pouco da divisão cultural do continente americano antes da chegada de Cristóvão Colombo. Nós tínhamos aqui 3 grandes regiões, culturalmente falando, a Mesoamérica, onde viveram maias e astecas, por exemplo. Tivemos também um processo que foi identificado nessa divisão de domínio dos Incas, mas antes dos Incas outros povos também passaram pela região dos Andes, então tínhamos a região andina e a região baixa do continente sul-americano, onde hoje se encontra boa parte do território brasileiro, Argentina, Paraguai. Mas falávamos no fim do bloco anterior, professor, sobre os povos andinos. E o senhor mencionou um povo que antecedeu os Incas, aliás, foi dominado pelos Incas, que era o povo Ximu. Um desses objetos aqui é como eu posso dizer, um instrumento musical. Eu ia dizer uma flauta, mas não é uma flauta. É um vaso cantante, um vaso silbato, esse é o nome? Isso, exatamente. Aqui nós temos 2 exemplares que nós podemos observar de duas peças, né, que são justamente 2 vasos silbatos e feitos justamente pela cultura Ximu. Então, nesse vaso, o que é bastante curioso é a figura masculina que está aqui segurando um aríbalo, que é esse pequeno vaso, e está servindo, né, num copo aqui, né, a bebida. Então, quando nós mexemos um vaso como esse, ele produz um som. Né? Então, nós temos esse exemplar aqui e temos outro que nós vamos poder utilizar e mostrar como é que funciona. Então, esses vasos, eles são bastante curiosos, né, que eles foram inventados por esses povos pré-colombianos. Ele é formado por 2 compartimentos, né, onde o ar entra e justamente nós temos também água. Então, a água impulsiona o ar e sai por um apito que está justamente aqui na boca do animal. Então, quando nós movimentamos o vaso e impulsionamos o ar, nós temos justamente a produção do som da ave representada no vaso. Né? Então, nós podemos observar bem como é que é possível, né, tocar um vaso como esse. Então, isso era um instrumento musical? Sim. Né? Que interessante. Então, temos o som do pássaro, né? Incrível isso. Então, eles já tinham essa tecnologia há quantos anos atrás? 800 anos atrás, mais ou menos. Fantástico. Além desses instrumentos musicais, eu ia chamar de flauta, mas não posso chamar de flauta, são vasos silbatos. Além desses vasos silbatos, nós temos essa imagem central aqui, que é de um deus andino também, né? Sim, exatamente. Uma divindade que foi muito importante dentro da cultura andina, que é o deus Pachacamac, né? Essa divindade, ele foi encontrado numa região próxima à capital, né? A capital Lima, num grande centro cerimonial que foi utilizado por inúmeras sociedades. Por exemplo, a cultura Inca foi a última a dominar a região, quer dizer, construiu grandes monumentos, né? Como o próprio templo dele, que era feito em adobe, todo em tijolos de barro, mas antes dele os Wari também habitaram a região e outros povos, né, anteriores aos Wari, né? Então é uma divindade que estava ligada ao terremoto, né? Então, como o terremoto é algo bastante comum na região andina, era o deus do terremoto, né? Então essa imagem de madeira foi justamente encontrada nesse templo. E aqui a gente tem também outras peças que estão ligadas a essas outras culturas andinas, né? Como essa que vocês podem observar aqui, que é uma ocarina, né? Então são instrumentos... Isso é uma flauta, né? Como se fosse uma flauta, né? Então pode ser tocada também. Eu não sou especialista em música, mas eu posso me arriscar aqui para o pessoal ouvir o som que sai desse instrumento, né? Claro.
Fantástico. Né? Então, os outros também produzem sons um pouco diferentes, né? Como, por exemplo, essa aqui menorzinha, né? Com a figura de um macaco. É bem interessante. Né? É um apito isso, né? Isso. Quase funciona como se fosse uma pequena flauta, né? Você vê que o som já é bem diferente do anterior, né? Uhum. Todos eles da cultura andina? Todos eles são de várias culturas. Então aqui a gente tem um exemplar da cultura Vicus, temos um outro exemplar da cultura Chimu, né? E esse mais antigo aqui é da cultura Chavin, como eu falei para vocês anteriormente, que é uma das mais velhas que nós temos, junto com a cultura de Caral, né? Fantástico. Professor, esse instrumento que o senhor tem na mão agora, ele foi confeccionado há quanto tempo? Eu sei que essa é uma réplica. Isso, exatamente. Mas a tecnologia data de quando? Esse original deve ter em torno de mais ou menos cerca de 3.000 anos, mais ou menos. 3.000 anos? 3.000 anos da cultura Chavin, que é uma das mais antigas, né? Então, interessante também, não sei se as pessoas conseguem ver, aparecem essas saliências aqui que estão na parte de baixo, que são representações do dente do felino. O felino justamente que surgiu como um animal adorado na cultura Chavin. Né? Então ele aparece, né, é uma cultura na realidade que mescla muitos símbolos, né, como o condor, a figura humana e o que seria para nós a onça, né, mas na realidade eles chamam de jaguar, que é uma divindade para essa cultura. Né? Então nós vamos encontrar bastante referências a essa imagem. Professor, nós estamos apenas dando uma passada pelos povos nativos da América. Eu sei que o senhor tem um museu com uma exposição permanente, a gente já dá o endereço do museu e o telefone na sequência, sobre a América pré-colombiana. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre os povos da parte baixa da América, onde hoje nós vivemos. Nós, brasileiros, vivemos justamente na parte baixa da América. Algumas pessoas podem achar que estamos 1.000 metros acima do nível do mar aqui em Ponta Grossa, mas assim, parte baixa da América em relação aos Andes. Sim, né? os Andes chega a 4.000, 5.000 metros. É exatamente o que eu ia dizer agora. Professor, então, quantos povos habitavam, por exemplo, o território brasileiro? Bom, no caso do Brasil, a nossa arqueologia desde o século XIX revelou a presença de inúmeras sociedades antigas aqui. Nós podemos classificar essas sociedades justamente pela presença dessa cultura material que é distinta de um povo para outro. Então, se a gente for dividir, nós temos uma área litorânea, né, o litoral todo brasileiro, que era habitado, por exemplo, pela cultura dos sambaquis, que são caçadores-coletores, né, que viveram justamente na região do litoral e se ocupavam muito dos recursos marinhos, principalmente de moluscos. Podemos falar, por exemplo, da região amazônica, né, onde é formada por inúmeras sociedades. A mais conhecida dos brasileiros, sem dúvida, é a sociedade marajoara, mas não foi a única. Nós temos, por exemplo, a cultura Santarém também, que é localizada exatamente onde fica a cidade de Santarém, no Pará. Vamos encontrar no Amapá, por exemplo, a cultura Aristê. Vamos ter também no próprio estado do Amapá também a cultura Maracá, né, que são culturas amazônicas. E daí, em direção à região mais central brasileira e aqui o sul, o que a gente chama de interior. Né? Então, essa área toda do interior habitada por inúmeras sociedades também. Nós tivemos, por exemplo, aqui os Tupi-Guarani, que foi uma cultura que se expandiu nos últimos 2.000 anos, né, que ocupou grande parte do território brasileiro. Nós vamos encontrar vestígios deles desde do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Vamos encontrar aqui na região sul do Brasil, principalmente, a cultura chamada Itararé, que no Rio Grande do Sul é chamada também de Taquara, né, que é uma cultura que na região das florestas aí de Araucária construiu as famosas casas subterrâneas, né? E também vamos ter outras sociedades, por exemplo, como no caso do Rio de Janeiro e Minas Gerais, a cultura Una, né? E vamos encontrar outras também que são culturas regionais, né, que estão espalhadas pelo país todo. Do ponto de vista linguístico, nós temos grupos bem característicos dentro do Brasil. Né? O Tupi-Guarani é um deles. O grupo Macro-G, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no Lente Aberta um integrante da tribo Funiô, que é do tronco Macro-G, também. Nós tínhamos aproximadamente 300 idiomas no território brasileiro, de acordo com dados levantados pela FUNAI. Ou seja, a diversidade de povos dentro da América do Sul, essa parte baixa das Américas, era muito grande, né? Sim, é interessante a gente pensar que na época da conquista, né, a gente fala de descobrimento do Brasil, mas na realidade é um equívoco muito grande, né? Nós temos que falar que a América já era povoada pelo menos há 50.000 anos aqui no Brasil. Então, quando as populações de origem europeia, principalmente os espanhóis e portugueses, chegaram aqui à América, porque foi uma grande invasão, na realidade, né, desse território e apropriação desse território, eles tiveram contato com essas populações e aí começou o problema, né, de que muitas dessas culturas que no Brasil a gente estima que
seriam em torno de 6 milhões de indígenas, né, grande parte foi dizimado, né, nesse processo de ocupação do território, né, de tomada da terra e ocupação. Então começou justamente com a força, né, e além disso também as doenças que contribuíram muito para dizimar grande parte dessas populações. A gente pode falar, por exemplo, da varíola, que foi uma doença erradicada até pouco tempo atrás, né, acho que o último caso de varíola, se não me engano, foi em 1978 registrado, né, e também a gripe, o sarampo, também que contribuíram, né, para que levasse grande parte dessa população à morte. A gente pode até falar no genocídio americano, né, sem dúvida, pelo impacto que teve essa chegada dos europeus aqui na América. Não havia tecnologia de vacinas na época, obviamente, e com isso nós tivemos o contato de uma população estrangeira com um cabedal de doenças que a população americana, nativa da América, não tinha, e obviamente eles sucumbiram nesse processo, né? Acabaram morrendo. Na América do Norte, eu não sei se aconteceu o mesmo tipo de problema, mas provavelmente também. Sim, não, exatamente a mesma coisa. Porque eles não tinham a mínima resistência imunológica ao processo. Professor, qual o endereço do seu museu, o Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, para que as crianças e os adultos também possam aprender um pouco mais sobre o continente americano? Bom, nós temos uma sala de exposição permanente sobre essas culturas americanas, né? Nós temos uma parte bastante interessante sobre os Andes, sobre a região mesoamericana, e temos também algumas peças brasileiras expostas. O museu ele fica localizado na rua José Joaquim da Maia, número 154, no bairro de Oficinas. O telefone é 3229-2109. E Ney, para quem tiver bastante interesse sobre essas culturas também, eu vou indicar um projeto que nós estamos trabalhando agora, que diz respeito justamente a viagens e cursos sobre essas populações andinas e mesoamericanas. Perfeito. Agora, no próximo mês de janeiro, nós vamos ter uma saída para o México, né, no dia 14 de janeiro, com retorno no dia 29, onde nós vamos percorrer a grande parte desses sítios arqueológicos que nós conversamos aqui hoje no programa. Então, se as pessoas tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre essa viagem, pode entrar em contato com o ITECNE, em Curitiba, que é a nossa faculdade, né, onde a gente tem o nosso curso de pós-graduação, que eles podem oferecer as informações necessárias aí para quem tiver interesse. Novamente, muito obrigado, professor. Eu que agradeço novamente pelo convite. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.